Há quem diga que os motivos dos conflitos entre nós, jesuítas, e os colonos foi a de que queríamos disputar o controle dos índios e controlar a exploração da sua mão de obra. E assim, aos poucos, começaram a nos expulsar do Brasil. Nasci em 1722, em Travassos, perto de Viseu. Quando eu estava com 17 anos de idade, entrei para a Companhia de Jesus em Lisboa. E aos 19 anos de idade, vim para o Brasil, onde, depois de 10 anos de estudos, fui ordenado padre e comecei um longo trabalho missionário entre os índios da Amazônia. Foi quando descobri o maior e mais importante tesouro. Falo do tesouro chamado Amazônia, em que este tesouro são as riquezas do rio Amazonas, as grandes fertilidades das suas terras, as preciosas especiarias das suas matas e as copiosas colheitas dos seus frutos. Porque nos frutos da terra e bens estáveis consiste a mais estimável riqueza dos homens, e não nos ouros e pratas, e nem nas preciosas gemas que de repente se podem perder e desaparecer em um momento. Foram 16 anos estudando, pesquisando e observando todo esse tesouro. Vi e observei no estado do Pará o célebre e medonho fenômeno da pororoca. E não acho melhor forma para descrevê-la do que compará-la a um exército de cavaleiros em bravos e indômitos cavalos, vomitando cóleras em espumas e vociferando roncos, correndo a desfilada pelo mar. Mas tão iguais, tão uniformes e bem formados como ou bem melhor que os mesmos militares. Com tal braveza, que se apanham qualquer embarcação, ainda que seja o mais potente navio, o fazem ir imediatamente em astilhas e pedaços. A Amazônia que se mexe com a seiva de suas florestas, com o líquido tenso dos seus rios, com a cobertura de céus rompantes de azul e de luz, ou com a torrente desses mesmos céus, despedidos em chuvas, com vivas motivações de bichos, espécies e subespécies de Arca de Noé ancorada no máximo rio Amazonas, com as cores e exotismos da humanidade indígena, com os vai-vens da rotina da ordem. Posso também lhe falar sobre o boi marinho, ou como os europeus lhe chamam, de peixe-boi. Ele é o maior peixe que o rio Amazonas abriga. O seu nome não é devido ao seu tamanho, mas sim porque tem o seu beiço, sua boca e seus dentes iguais ao de um boi. No mais, o seu corpo é igual ao de um peixe. É peixe de pele, ou de couro, e é tão grosso como uma boa sola, que pode servir dela no calçado ou servir como uma boa palmatória. Também observei e conheci outros peixes, como a piranha, o pirarucu e suas duras escamas, que eram tiradas com o machadinho, assim como o mais temível e mortífero peixe, o peixe-bagre, que desde o rio Amazonas até o mar da China causa medo e é respeitado pelo veneno das suas espinhas. Mas em 1757, devido às perseguições pombalinas, 2 anos antes da expulsão de Companhia de Jesus de Portugal e todas as suas possessões ultramarinas, fui deportado para Portugal junto com 9 outros missionários e fui preso no Forte da Almeida. Nesta época, eu estava com 35 anos de idade. 4 anos depois, fui transferido para a Torre de São Julião da Barra, em Portugal. Para suprir a minha falta de livros, de sono e sem ter o que fazer, mesmo enclausurado, privado de papel e tinta, passei a encontrar outras formas para escrever e a reviver tudo que estava guardado na minha memória.
Todas as plantas, os sons, os bichos, os peixes, as texturas, os cheiros, os sabores e as cores produzidas pelos índios. Pude apenas passar para o papel, míseros improvisados papéis, todas as maravilhas do paraíso que eu pude conhecer muito bem. Digamos que foram 16 anos da minha vida, transformados em 782 páginas. Eu apenas quis ajudar. Queria que todos nós pudéssemos viver bem e sem que se acabasse com o paraíso. Mas fui tido como inimigo. Fui mantido preso por 18 anos. Mas quando recebi a minha liberdade, eu já estava com 54 anos de idade. Mas foi quando pude ir em busca de outro tesouro. Um tesouro chamado infinito. De que serve ter o mapa? Se o fim está traçado, de que serve a terra vista? Se o barco está parado, de que serve ter a chave? Se a porta está aberta, para que servem as palavras? Se a casa está deserta. Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam. Eu via que o céu me nascia dos dedos. A ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes. A cidade vazia, da cor do asfalto. Alguém me pedia que eu cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçava no riso, abraçava de menos. De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha no muro. E alguém me gritava com voz de profeta que o caminho se faz entre o alvo e a seta. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada e me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva